Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos @podcast Estamos Bem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. No programa de hoje, aquele sobre encarar seus problemas. Eu escolho não. Você não quer encarar? Não. A gente tem convidado hoje, Aê! não tem? Gente, tiramos a Ariane 5 da manhã da cama. Aproximadamente. Que horas tu acorda, geralmente? Eu acordo quando eu tenho que ir pra agência, quando eu tenho que sair, umas 7 e pouco. Mas normalmente quando eu tô trabalhando de casa, que é o frequente, 8h30, 9 horas. Ah, então tu é uma early adopter. Uma agora, early né? morning Faz person. pouco tempo que eu entrei nessa rotina. Antes eu tava acordando mais tarde. Eu amo que eu acordei hoje cedo e fui ver um Twitter. Tinha um dos seguidores da Ariane. Ai, essa mesmo gosta de trabalhar, ela gosta do que faz. Porra. A gente tem que pagar as contas. E aí a gente Mas fica... quem é a Ariane? Conte aí, Ariane Freitas. Quem é você? @Love Maltini. Amiga, eu já sou amiga de todo mundo. Todo mundo te conhece. Tem o podcast Exaustos, que começou mais ou menos ao mesmo tempo que Estamos Bem, né? Sim, começou Estamos em agosto exaustos, do ano né? passado, a gente começou a gravar. No Então mesmo- chama no só mesmo Exaustos. mês. Exaustos. Eu chamo de Estamos Exaustos até hoje, gente. Então- Foi uma falha minha de fazer o Instagram @estamos exaustos. É, Mas é exausto só o nome do podcast. no Spotify tá só Exaustos. É. Sim. My mistake. E aí eu tava contando aqui, antes da gente entrar no ar, que eu fui assaltada essa semana. Tava ouvindo o podcast Exaustos no busão. E aí o assaltante meteu a mão dentro da janela do ônibus e levou meu celular, meu iPhone lindo. Ai, que saudade, gente. Hoje eu cheguei Ariane. atrasada aqui. Eu sei que eu sou atrasada, mas hoje eu cheguei mais atrasada que o normal. Uma hora quase, gente. A Foi porcaria do meu absurdo. celular não despertou. Eu tô super mal. O Thiago não está sendo compreensivo comigo. Não estou. Pessoas você me tem defendam. Você tem algum recado pro seu novo ouvinte? Porque Eu quero acho que a saber, pessoa que pegou o celular da Bárbara será que ele pode ter continua continuado ouvindo? Pede pra ele devolver meu celular. Pede pra ele. Amigo, devolve o celular. Qual que era o episódio? Foi o último. É, né? Peraí. É que eu não sei os nomes. Eu acho que era sobre comparações. Né? Isso, comparações. Ah, amigo, você já foi melhor que isso. Aliás, falando de episódios do Exaustos, hoje eu tava terminando de ouvir o de vulnerabilidade e eu gostei bastante. Ai, que Me bom. identifiquei bastante e eu queria falar de duas coisas que eu Pode gostei. falar. Até marquei aqui. A primeira foi quando vocês abordaram a questão do envolvimento. E você falou de como as pessoas só querem a parte boa dos relacionamentos. E isso eu achei muito legal. E a gente fala um pouco disso aqui, que é como a pessoa deseja carinho, afeto, curtir a companhia de alguém, mas todo o resto que vem junto com aquilo que é comprometimento, responsabilidade, ninguém quer mais, Só né? que é a parte Realidade, boa, né? E é fácil, porque hoje em dia você tem uma facilidade muito grande de encontrar outra pessoa pra começar a desgraçar a vida de novo. Então só, tipo, ai, cansei, próximo. Pra mim foi muito novidade, porque eu sempre via na perspectiva de relacionamento descartável, você ter alguma relação sexual, talvez, e aí, beleza, a gente pode pegar quem a gente quiser, ninguém precisa se envolver, mas não. A humanidade está bizarramente evoluindo para o carinho descartável, Sim. né? Que é, você até menciona isso no programa, que é tipo assim, ai, queria tanto um... O tweet era, queria tanto alguém, a palavra é carinho... Quando a gente fala relacionamento... Ai, como é que chama? O carinho pontual, não? Casual. Eu queria um Eu queria carinho um carinho casual. Aquela pessoa que vai pra sua casa, dorme de conchinha, Que loucura, faz um né? cafuné e depois vai cada um pro seu lado, sem... Não é? Eu acho que as pessoas estão muito querendo só o lado bom da vida. É uma era de hedonistas, assim, né? Quantos anos você tem, Ari? Posso perguntar? Tenho 29. Ela tem quase 10 anos a menos que a gente, né? A gente tem, Menina, tudo isso, né? Verdade. a gente tem 38, né? Eu tenho 37. Você tá. Não, eu rumo vou ao fazer 38. Então a gente tem 37. Mas a gente tem 37, A na gente tem verdade, tá? Eu tô me 37, envelhecendo. Mas eu acho que tem um pouco na nossa geração, mas um pouco mais ainda na geração seguinte, assim. Porque eu acho que a gente vai se encaminhando pra Eu sair. acho que eles falam bastante disso, né? Falam Exaustos, muito, inclusive. isso que eu acho que é legal, que eu ia trazer, porque eu acho que a gente fala com vários públicos, mas eu acho que vocês têm um perfil, vocês todos têm mais ou menos essa mesma idade, né? Então Sim. acho que no Exaustos vem muito. E aí por isso que eu sugeri a gente falar sobre lidar com os problemas, porque eu vejo que a gente faz isso no Estamos Bem também, e vocês fazem por uma outra perspectiva. Que quando eu escutei pela primeira vez, quando eu escutei o primeiro programa lá, eu falei: olha, eu acho que eles são a versão mal-humorada do Estamos Bem. No começo parecia, né? E aí depois vocês foram mudando e tal. Mas eu queria te perguntar, você acha que essa geração dos 20 e muitos é mais pessimista? Mais alarmista? Mais, assim, dramática?
eu acho que mais dramática, eu não sei se pessimista, até porque existem os dois polos, né? Tem um lado que tá muito forçando a vibe boa, forçando o otimismo ali, se esforçando mesmo pra se sentir do bem e feliz. E tem a parte que já aceitou. Que a vida é assim. Eu acho que, sei lá, eu não vou falar que é o certo, mas eu acho mais saudável. Tipo, é muito bom ser positivo, mas a gente tem que entender que existem coisas ruins também, que a gente tem que lidar com elas. Não pode ficar o tempo inteiro repetindo. Tem uma frase que eu odeio, que é aquela... finge até que funcione. Não dá pra ficar fingindo que tá tudo bem, gente. Sim. Tem que lidar com as coisas, sabe? Tem que correr atrás. Não dá pra ficar fingindo. Porque eu acho que esse negócio de querer... é só um carinho casual. É muito querer ser feliz a todo custo e às vezes não lidar com a coisa maior, né? Assim, que faz parte da vida. Eu gosto muito... Já que a gente caiu nessa questão do geracional, eu gosto muito de como... E no Exaustos acontece isso. De como essa geração tá muito mais disposta... Gente, a gente não vai fazer um programa que é aquele sobre embate de gerações, tá? A gente tá criando um contexto para ter uma... Estamos aquecendo aqui. Eu gosto muito da franqueza e da facilidade que as pessoas um pouco mais jovens que a gente têm para falar das coisas. Sim. A gente é muito mais uma geração fake until you make it do que quem veio aí. E aí você vê as pessoas de peito aberto falando sobre isso, eu acho muito legal. E vai para a segunda coisa que eu guardei, que mexeu muito comigo no programa de vulnerabilidade de vocês, que é sobre a abordagem da saúde mental. Uma coisa que eu não tinha entendido e entendi ouvindo o programa é de como... Às vezes me irritava ver as pessoas glamourizando os problemas como ansiedade, como toque, como qualquer outras coisas que a gente fala, tanto no nosso quanto vocês falam de vocês, mas ao mesmo tempo isso traz um conforto dessa discussão, porque a pessoa consegue dar um nome para aquilo que ela sente. Eu acho que tu compartilhou uma ilustrazinha sobre isso, né? Sobre como falar dos problemas nas redes sociais. Como falar sobre problemas psicológicos, porque no momento que tu abre a câmera e tu pode falar sobre qualquer coisa no teu Instagram, tu tem que ter uma responsabilidade. Né? E a gente não é especialista, né? Não. Vocês entram nessa crise de, às vezes, abrir falar de assuntos ali no programa que fala, puta, estamos atravessando o limite, estamos falando demais? Eu acho que não. A gente tenta deixar primeiro bem claro que são experiências pessoais, que a gente tá falando da nossa abordagem, a gente fala o tempo inteiro para as pessoas procurarem terapia. Porque as pessoas têm esse conceito de, você vai procurar terapia quando você tem um problema. Na verdade, não. Todo mundo tem que fazer terapia pra vida. Nossa, tinha que ser pra humanidade, né? E aí, às vezes, se eu me cedo, se eu acabo entrando em particularidades minhas, indo muito a fundo, ou os meninos, a gente fala, dá uma cortadinha nessa parte aí, né? Ou volta 2 casas no jogo da vida, né? Porque às vezes, né, a gente não é especialista. Porque é muito importante não deixar aberto. As pessoas escutam a gente com uma confiança, elas, como a gente fala... É muito parecido com vocês têm uma amizade de muitos anos, sim, a gente também. Vocês também. Então a gente acaba à vontade demais, né? Sim. E aí um sabe do problema do outro, conhece o background da vida do outro, as pessoas que estão ouvindo não. E às vezes traz até sem... Não autorização, mas sem entender o tamanho, porque é uma coisa tão comum na nossa relação falar sobre, mas naquela época tu fazia tal coisa, e às vezes não cabe, né? Sim. Não é uma coisa geral. E aí a gente tenta segurar um pouco, porque as pessoas que estão ouvindo, elas... Eu acho que é o feedback que a gente mais recebe. Elas sentem como se elas fizessem parte daquela amizade ali também, né? Porque é muito natural. E aí você fica assim, a pessoa pensa que ela faz parte, mas ela não faz. Então a gente precisa dar um contexto pra não ficar assim... eu vou resolver minha vida do mesmo jeito que eles resolveram. Ou o meu problema é o mesmo que eles têm. Vocês têm aí anos de estrada, né? Eu tive exatamente essa sensação. E aí, já entrando aqui no tema do nosso programa, tu gosta de falar sobre os seus problemas? Como que tu lida com os seus problemas? Falar te ajuda? Agora falar ajuda. Antes eu não falava, eu escrevia, né? Eu só escrevi. Desde pequena, meu jeito de lidar com as coisas era sentar e escrever. Era dramático, sempre foi. Desde sempre. Então, óbvio, a gente romantiza, a gente cria história em cima, mas é colocar pra fora, de alguma forma. Aí depois fui desenhar, e agora eu falo também no podcast, mas é muito importante pra mim, colocar pra fora. Eu acho que deveria ser pra todo mundo, a gente precisa colocar outra pessoa naquilo, porque de dentro do problema a gente enxerga tudo tão maior. Eu acho que você tão traz mais sufocante. Quando você bota alguém pra falar... Pra viver aquilo com você traz novas perspectivas também, né? A pessoa vê aquilo de uma outra forma. E só de contar, pelo menos comigo acontece muito isso, só de contar, tu já estrutura o problema de uma outra forma, né? Porque às vezes ele tá muito dentro da tua cabeça, ele tá de um tamanho, de um jeito que não é real, assim, que ele é, às vezes, muito maior.
Então, quando tu começa a botar ele ou no papel ou falar com alguém, tu constrói uma linha narrativa daquele problema, tu enxerga o tamanho Você dele, entende né? o processo, né? As minhas primeiras reações são extremamente dramáticas para problemas cotidianos. Eu tenho falado muito disso na terapia. Então, às vezes, assim, uma coisa que eu planejei para acontecer num horário não aconteceu, nossa, parece que meu mundo vai acabar. Mas eu eu sou até, assim também. eu tô até trabalhando isso agora lá na Coisa de terapia. ariano? Acho que deve ser, pode ser. Um pouco, mas um pouco de ansioso também, né? Porque você se prepara pra fazer aquilo 8h30 e dá um caos. Não tô mandando indireta, Tá não. mandando indiretas do bem, não. Não é Indiretas indiretas do do mal. bem dessa vez, hein? Que a Ari também tem esse Instagram do indiretas do bem. Mas aquilo saiu do meu... Aquilo ganha uma proporção tão gigante na minha vida que fode todo o resto do dia. Eu fico né? de péssimo humor. Exatamente, fico de péssimo humor. E não é pra reagir desse jeito, né? Às vezes é só um probleminha Notre Dame, como o pessoal diz lá no Wanda. É muito bom. Mas então, na verdade, às vezes são problemas que tu cria, tu tá querendo dizer. Não, eles existem. O que me irrita é as pessoas dizerem que eu criei um problema. Não, eu tô te perguntando de verdade, não tô falando que tu criou. Não, existe um conflito, existe uma coisa que saiu fora de um planejamento, alguma coisa com a qual você tem que lidar. Às vezes você tem que falar com uma pessoa que você não queria falar, e aquilo ganha uma proporção que não é pra ter, porque a vida é resolver problemas. Conta a história né? da gente no elevador. Isso é ótimo, né? Minhas reações dramáticas com relação a problemas. A gente trabalhava ainda na Marginal Pinheiros, e indo embora à noite, eu e a Bárbara entramos no elevador, eu e ela. E aí passaram, sei lá, 3 segundos o elevador parado. Eu falei, meu Deus, estamos presos no elevador, e agora? Meu Deus, socorro, socorro. A Bárbara foi, apertou o térreo, o elevador começou a descer. Não Só tinha não tinha apertado o botão, entendeu? E aí ele já cria um negócio Mas muito eu sou maior, assim o drama também. e tal, né? Mas aí eu acho que você tem uma perspectiva diferente com relação a receber os seus problemas. Eu acho você mais tranquila. Eu, a princípio, sempre acho que não é um problema. Quando que você começa a chamar de problema uma coisa? Quando eu acho que ela se arrasta e eu vejo que, tipo, a coisa vai... Porque é isso que eu falei. Eu prefiro não lidar com o problema. Quando eu falei no começo do programa, foi uma piada, mas eu sempre não encaro, a primeiro momento, nada como um problema. Eu sempre acho que tudo tem solução e o que não tem remédio, remediado está. Essa é uma frase que eu falo muito na minha vida, que a minha avó, a Janira, falava e eu gosto muito. Porque se tá acontecendo, é porque tem que acontecer e a gente vai saber lidar. Não tem nada que a vida te apresente que, seja com a ajuda de terapia, uma garrafa de vinho, um abraço de um amigo, ou não vai conseguir lidar, né? Eu acho que a gente vai aprendendo a lidar, a vida vai levando. Aí se tu vai tentando, a coisa vai se arrastando, e aí tu tentou alguma coisa... Mas você dá uma empurrada também, né? Dou uma empurrada. Mas eu acho que no dar uma empurrada, a coisa tem 2 opções. Ou ela vai desaparecendo, ou ela vira uma bola de neve. Quando ela vira uma bola de neve, aí um momento tem que parar, sentar e lidar com o problema. Mas só tu dar uma empurrada, 10 problemas viram um problema. Eu posso falar uma coisa da bola de neve que eu lembrei? Quando eu comecei no jornalismo, eu editava horóscopo lá em Bauru. E aí eu editava uma astróloga XY, não me interessa quem é, nem sei se ela existe ainda. E aí ela mandou uma vez uma previsão que era: não empurre seus problemas. Eles podem virar uma bola de neve e explodir no final. Uma bola de bola de neve explosiva. Como uma bola de neve explode, gente? Era de Libra o horóscopo? Não sei, mas pode ser. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês duas. Tem como a gente ter um problema e nunca resolver e empurrando até a morte? Ah, tem. Tem, opa! Tipo, Ah, eu prefiro não exemplificar, porque estou empurrando alguns ultimamente. Mas você sabe que eu sou muito ansiosa, eu trato isso bastante, mas a gente, por mais que trate, é uma coisa que a gente não tem controle às vezes. não. E outro dia eu tava com um problema, que é exatamente esse que eu tô empurrando com a Sei. barriga. E eu falei dele na terapia, a psicóloga falou: Ariane, olha, é o seguinte, existem problemas que a gente sabe que tem solução, mas que não tá ao nosso alcance no momento. Isso é muito importante, né? E assim, se você já fez todo esse questionamento, eu posso resolver ele agora? Não. Então, deixa. É isso aí, ela é libriana, gente. Porque não adianta você ficar martelando, só vai aumentar isso na sua cabeça, gerar ansiedade, o que pode criar outros problemas. Sim. E ele vai continuar ali. E a vida vai andar, né? Eu acho muito isso. Às vezes a gente precisa estar em outro momento pra poder resolver o problema. E eu acho que sim, aí a gente faz coisas Nossa, do que tipo... legal isso, que isso traz uma tranquilidade pra algumas coisas que a gente realmente não tem naquele momento capacidade pra resolver, né? Eu vou dar um exemplo muito, muito, muito particular meu. Meus pais se separaram quando eu era muito pequena. E pra mim aquilo sempre foi uma coisa lúdica e eu nunca lidei com aquilo até ter 20 e poucos anos, porque eu não tinha condições. Aí virou um questionamento pra você. E aí virou um questionamento. problema. Não, eu acho que não sei se é um problema, mas acho que sim. E tentar entender por que aquele relacionamento acabou, qual que era a minha parte naquilo. E entender que eu não tinha parte nenhuma, mas eu tive que passar por aquele processo na terapia, eu passei, inclusive.
Mas quando eles se separaram, eu tinha 8 anos. Eu não tinha condições de lidar A com... gente nem entende, né? Nem entendi. E durante muitos anos seguintes... A gente lida com o que a gente tem na hora, né? E durante os anos seguintes, entendeu? Na adolescência, era uma coisa tipo, tá bom, meus pais são separados, vai. Mas eu acho que em algum momento eu teria que parar e entender a estrutura familiar. E meus pais se dão super bem, mas em alguns momentos tiveram brigas e eu tava no meio disso. Então, entender como é que aquilo foi se desmistificando, entendendo até pra eu poder fazer parte dessa nova família. Saúde, Dantinha! Gente, como a gente disse no outro programa, no outono é sempre igual. Rinite, bronquite, resfriado. Isso Sandy Júnior não contaram pra vocês. Então, eu fui empurrando, não sei se pra dizer, né? Com uma criança, Não, mas você enfim. foi vivendo. É que acho que também era a única realidade que você conhecia, né? Mas aí quando chegou um momento, no primeiro momento que eu falei, eu comecei a ter relacionamentos. Quando tu começa a ter relacionamentos, a tua primeira referência Aí são uma os coisa teus que pais. gera problemas na nossa vida. Ter relacionamento. A tua primeira referência são os teus pais, né? E aí eu fui comer, no primeiro momento não, mas meus pais se dão bem, são separados, mas se dão bem. Eu não fui lidar com aquilo. E aí depois eu parei pra pensar e tudo bem, entendeu? Aí também tu entende, aí todo o rolê de terapia e pais, né? Sim. Aí tu entende o papel dos teus pais. Aí, enfim, aí a gente pode fazer só todo um programa sobre pais na vida da gente. Existe problema imaginário? Existe, né? Claro. É que, Existe na verdade, coisa- que a partir do que a gente cria ele na nossa cabeça, ele é um problema. Sabe um problema que é imaginário? Mesmo que a solução seja simplesmente O tirar problema isso é criar. da cabeça. O problema é fazer daquilo um problema. O daí, problema né? imaginário é aquele do tipo, putz, eu acho que eu fui meio grossa com o Thiago e ele ficou super chateado comigo, ele tá incomodado, ele não tá me tratando direito. É só chegar e falar com ele. E aí né? tu fica, tipo, um dia, meu Deus, eu acho que, tipo, putz, acabou, cara, o Thiago não vai querer, sei lá, nossa amizade tá abalada, e tu chega, ai, Ti, fui meio grossa contigo ontem, e aí ele fala, nem percebi, né? Tipo, Mas isso cai naquele território que é o da fantasia. Você começa a fantasiar o que as pessoas acham de você, né? E aí, pode acontecer de você chegar no outro dia e ele falar, nem entendi, e ficar tudo bem. Ficar tudo bem. Ou você ficar fantasiando por muito tempo e você se afastar e criar uma situação, porque na sua cabeça aconteceu de um jeito Exatamente. diferente. Em vez Exatamente. de você só perguntar pra pessoa, Sim. né? A gente tá falando bastante de problema. Aí eu vou fazer uma coisa que faz tempo que a gente não faz no programa, que é buscar a definição de problema no dicionário. Ótimo. Acho bom pra gente entender como que o dicionário, o que você acha que é problema, sabe? Aurélio, me conta. Aurélio, me conte. E aí eu vi 2 definições, tá? Uma é assunto controverso que pode ser objeto de pesquisas científicas e discussões acadêmicas. Nossa, tá bom. Essa é a primeira definição que aparece. Então, assim, isso separa o que é um probleminha Notre Dame e o que não é, né? Porque problema isso é estudo científico, então é assim, é tipo, no mínimo, ansiedade pra cima, né? Não, no mínimo é um assunto controverso. Eu acho que isso ajuda a gente passar quando a gente consegue, passar uma régua e falar assim, gente, realmente esse assunto é controverso? Tem uma questão aqui ou sou eu que tô No elocubrando mínimo em é cima tipo reforma da disso? Previdência, então. Aí viemos para a segunda definição, muito bem colocado. Questão social que traz transtornos, reforma da Previdência, e que exige grande esforço e determinação para ser solucionado. Reforma da Previdência. Ou até sei lá, lidar com um chefe no trabalho, entendeu? Isso é uma questão social, Sim. não é? Ah, sim. Lidar Tá. com a carga de trabalho também. Acho que trabalho é uma coisa que gera muito. Você falou do relacionamento, mas acho que trabalho também. Igual, né? E mais, acho que até mais, porque no relacionamento a gente tem a abertura pra A falar gente tem com a mais pessoa. facilidade. Ou tem que ter, pelo menos. né? Deveria. Deveria, Se tá né? em relação com alguém que você não consegue conversar, é um problema. Qual que foi o nosso último programa? É como lidar com as críticas. Porque a gente falou disso no último programa sobre como lidar com as críticas. Aí eu fiz uma enquete besta lá no meu Instagram. Se as pessoas lidam melhor com a crítica no trabalho ou na vida pessoal. Era no trabalho. E era no trabalho. Quando na vida pessoal que devia ser melhor, porque eu acho até mais importante, né? Não, lidam melhor ou lidam pior? Lidam melhor com a crítica no trabalho do que na vida pessoal. Porque no trabalho já é construído que você vai receber uma crítica. Na vida pessoal, às vezes, você vai falar uma coisa pra pessoa, ela acha que você tá odiando ela, sabe? Mas aí é o problema da pessoa que tá recebendo a crítica. né? No caso, todos nós que temos esse problema. Exatamente. Eu, inclusive, eu amei esse programa. Você gostou? Eu gostei, até porque a Bárbara contou que foi porque ela recebeu críticas e eu fiquei muito puta com as críticas que ela recebeu. Eu fiz rente no Twitter nesse dia. Gente, foi um bafo Eu tava isso, irritadíssima. Nossa senhora, tanta Foi um gente bafo. que merece crítica, o povo falando... Mas é que também a internet é a terra da crítica, na verdade, né? É do elogio, quantos %, né? E aí, Ariane, tu tem... Eu lembrei agora que eu queria perguntar isso pra ti. Tu tem o Indiretas do Bem e tu tem o Exaustos, né? Sim. E o Indiretas do Bem é muito mais positivo, otimista. Tu tem esses dois lados em ti sempre? Ou tu é mais, assim, tu encara de um jeito mais
digamos assim, tipo... Não pessimista, porque tu falou que eu acho que não é pessimista a palavra. Tu falou uma palavra que eu achei muito boa. Quando eu perguntei se a geração era mais pessimista. Exausta. É o meu muito É a de palavra, exausta. Tu acha que tu tem os dois Exausta. lados em ti ou vem mais natural olhar pra um problema e falar, ai, não quero, ai, que saco, olha só isso de novo? Ou vamos pensar pro lado positivo? Ah, não, eu acho, desde quando começou o Indiretas do Bem, eu falo que todo mundo tem os dois lados em si, assim. O Indiretas do Bem tem como meta você poder entrar lá e fugir daquele momento que você tá muito ruim. Então, porque na timeline tem notícia ruim o dia inteiro, e aí lá é um espaço completamente... É sempre um respiro Sem- quando aparece. É um momento fofo, né? sem coisas pesadas. Então você entra lá pra fugir disso, mas não tem como a pessoa ser só aquilo. Tem que ter os dois lados. Então, eu tenho muito daquilo em mim, até porque eu tenho que ler, tenho que pesquisar, tenho que acreditar no que eu tô falando. Claro. Mas eu tô sempre do lado exausto da vida ali, vivendo, e lidando e apanhando. Apesar da gente reclamar muito, a gente tem essa coisa de tentar trazer o lado positivo Não, também. e de né? sair daquela reclamação, às vezes, né? Tipo, de tirar entender algo. a raiz daquilo e... É que a minha sensação E lidar. não é de que vocês estão reclamando mesmo, assim. É de que estão conversando sobre coisas que nos últimos... ninguém falava sobre antes. Eu vejo isso trabalhando na Capricho, como as meninas que lá têm 13, 14 anos são mais novas, elas têm facilidade de falar sobre essas coisas. E a gente, nessa idade, ninguém conversava disso com a gente. Não, isso eu acho muito Assiste legal. aí a MTV que eu não tenho tempo pra falar Sem tempo, sobre irmão. isso, sabe? Isso eu acho muito, muito legal mesmo. Que tu começou a falar da diferença das gerações. Estar mais aberto pra falar sobre sentimentos e ver mais gente falando, muito, no fundo, assim, acho que na soma ali, na média, é muito mais positivo do que negativo, né? Porque, claro que tem uma coisa do dramático, mas no fundo todo adolescente é dramático. Então tu vai aprendendo com a vida Não, a as meninas dosar. têm vocabulário. Eu acho que isso tem os dois lados, obviamente. Porque você traz um vocabulário pra uma menina de 14 anos que você tem que tomar muito cuidado de falar disso sobre ela. Porque aí a menina vai começar a se classificar com distúrbios que às vezes ela não tem. Mas a disposição que elas têm de discutir isso, eu já acho incrível. Sim. Porque... muito provavelmente, na minha adolescência, eu tive vários problemas tive vários momentos super deprimido e ninguém entendia o que estava acontecendo lá na década de 90, né? Porque não tinha... Esse nome era um nome muito distante, né? Era uma coisa meio... tinha não- preconceito Era mesmo, preconceito, Não, exatamente. e depressão, ou ansiedade, ou sei lá, qualquer coisa. Era uma coisa de um tio que tava trancado num quarto e não saía do quarto, sei lá. Tem né? uma coisa engraçada. Quando eu faço as apresentações de Capricho, eu falo da geração Z, que é a que veio depois das Millenniums. E aí, parte do sketch que eu faço para os clientes gostarem muito e comprarem projetos, porque eu tenho que ser legal e engraçado também, não só competente. Uma apresentação é sobre isso, né? Sim. Eu gosto de fazer a piada com os milênios, de que eles, os milênios sempre reclamando, que problemático, etc e tal. Pra aquilo como um entretenimento. E aí isso me leva a uma pergunta que eu marquei aqui na pauta, que é, tem gente que gosta de problema? Eu acho que sim. O milênio, no final, gostou do problema ou não? Ou ele tá conversando sobre ele? Eu acho que se É uma apega ao provocação. problema, assim. Eu sou a pessoa ao contrário, tá? Eu já falei que eu fujo dos problemas. Eu vou vivendo. Lembrei de um outro exemplo meu pessoal também. Tô bem falando dos meus exemplos pessoais. Hoje, quando eu terminei um relacionamento super longo da minha vida, meu primeiro objetivo era superar aquilo. Era voltar pra balada, era pegar geral, era ser feliz de novo. E aí, 1 ano depois, 2 anos depois, sei lá, talvez, eu tive que lidar com aquele problema daquela dor mesmo, mas eu tive 1 ano depois, sei lá. Mas logo meu primeiro momento era, não quero ficar curtindo o problema. Sim. Quero ser feliz de novo. E aí, eu via muitas pessoas ao meu redor me falando, não, mas tu tem que entender o que aconteceu. Respira, vive este luto, vai fundo, não sei o quê. Só que, pra mim, era muito difícil, sabe? Eu não queria, mas eu vejo que acho que terminar um relacionamento é um problema. E na verdade, assim, quebrar uma unha se a pessoa tá sofrendo é um problema. Eu respeito o que as pessoas consideram um problema, mas eu acho que as pessoas têm que dar o tamanho que as coisas têm e também, na minha concepção, o objetivo final é ser feliz. É voltar a ser feliz ou sair daquele problema e não ficar ruminando aquele problema mais tempo do que deveria, sabe? Eu acho que são processos também, né? Às vezes algumas pessoas levam mais tempo, precisam ruminar mais, mas tem que ser ruminar com o objetivo de ficar bem, não com a autopiedade ali, né? Eu vou ficar matutando nisso e reclamando disso e mostrando como eu sofri e não vou pensar em melhorar. Se colocar como vítima mesmo da situação, aí não dá. Mas tem gente que precisa sofrer mais, tem gente que consegue entrar direto na... Às vezes, acho que a gente mesmo, em situações diversas, às vezes relacionamentos diferentes,
a gente reage de maneiras diferentes. Às vezes vem um puta luto, que você não consegue fazer nada. Eu ia falar. Às vezes você termina e já tá lá na festa no outro dia, pegando todo mundo e feliz, legitimamente feliz, não forçando A barra. gente quer muito fazer aquele sobre luto, mas aí eu lembrei de uma coisa que, quando minha avó morreu, na minha família, eu e meu irmão, a gente é bem diferente na coisa do lidar com os problemas. Eu sou a pessoa que me acabo nos enterros. Choro. Meu irmão, ele fica meio segurando, assim, né? E aí ele sempre parece que a coisa bate nele depois de alguns dias, de algumas semanas, de alguns meses. E aí eu sinto porque ele fica processando aquele problema. Aqui a gente vai fazer um sobre luto, vai falar mais sobre isso. Mas eu acho que o lidar com um pé na bunda ou alguma coisa muito séria, às vezes tu entrar fundo no problema, chorar, botar música, se olhar no espelho, deixar o rímel escorrer, viver aquilo até o fundo, até o luto, até o fim daquele problema, talvez faça a coisa de tu gastar aquilo e ir em frente mais fácil. Não sei. Eu sou bem Bridget Jones, de sentar no sofá e ficar cantando All By Myself com meu pote de sorvete. Absolutamente, sempre fui. Rumino mesmo problema. Eu Sofro. curto um drama também. Mas eu também sou, mas ao mesmo tempo eu sou meio bárbara, assim. Se alguém vem com drama pra cima de mim, eu fico assim. Cut the crap, né? Não precisa disso. Vamos. Tu é melhor não com é um uma amiga do que problema. contigo mesmo, então. Eu acho que a gente volta àquela Sim. pergunta que eu fiz lá no começo, que era, tem gente que gosta de problema? Não sei, acho que a pessoa nem sabe que gosta, na verdade. Mas tem gente que é movida a problema, e eu me lembrei de uma coisa agora, tem muitas pessoas que gostam muito de resolver os problemas dos outros também. Então, né? eu lembrei agora de uma expressão que eu nem sei se tem em português, a Jimenez, que é problem solver. Que é uma qualidade que as pessoas buscam muito no LinkedIn. Principalmente nos Estados Unidos, é que aquele cara que é o resolvedor de problemas, tanto no trabalho, e aí a pessoa, tipo, I am a problem solver. Tipo, é aquilo lá, tá, tipo, sei lá, emperrou a porta, a pessoa resolve a porta, a tua apresentação não deu certo, ela arruma o PPT. E aí tem essa característica da pessoa que tá sempre resolvendo os problemas dos outros, assim, né? Que ela gosta Proativa, disso. né? Não, tem muita gente também que vive Tem muita gente, né? Mas tem muita gente que vive aquele momento de sempre estar ajudando alguém e não se ajudando, sabe? É uma forma de você não resolver seus problemas, é resolver os dos outros. Eu acho que tem isso. Mas é curioso essa história do problem solver, porque vem dos TEDs que eu vi pra gravar o programa, os americanos têm essa glamorização mesmo. Inclusive, em 2 TEDs que eu vi, eles defendiam que das habilidades que se procura no mercado de trabalho, a primeira hoje é uma pessoa que sabe lidar com problemas. Sim. Mas é um conceito tão vago, né? Porque uma coisa era... Aí depois vem questões tipo criatividade, relacionamento interpessoal. Mas assim, lidar com problemas é tipo o quê no trabalho? Lidar com problemas é resolver. Significa que vão te dar todas as buchas do mundo E e não vão vão explicar enfiar nada. É gostar de se fuder, então. Basicamente. O que você precisa para ter um emprego bom? Gostar de se foder? Não sei. Não quer dizer que o emprego seja bom, né? É um pra ter emprego. emprego e ponto, né? Não, porque o lidar... Dentro do lidar pode ser lidar bem, lidar mal, lidar com rapidez, lidar com... Não, acho que eles querem rapidez e eficiência. né? Eu tenho uma amiga, a Andresa, que até faz o podcast Maternidade comigo, que ela sempre falava isso, que é, no meio do caos, eu sou a calma. E ela falou assim, isso foi uma coisa que ela que ela escreveu no LinkedIn e ficou muito assim, nossa, que frase de LinkedIn isso, assim, sabe? Tipo, de problem solver mesmo, assim, de querer se colocar. E é verdade, porque ela é essa pessoa. No meio do caos, ela é a calma. Eu falei, nossa, isso é uma qualidade que no trabalho é muito boa. Tem que botar essa frase de efeito no LinkedIn, Qual que você tem no teu LinkedIn? Eu não tenho frase de efeito no LinkedIn. Eu também não. Mas O meu é nu e cru. Essa sou eu. Vai ser a minha frase. Arianas, A danada né? sou eu. Arianas no LinkedIn. A minha frase no LinkedIn vai ser a danada sou eu. Eu acho que no trabalho eu também sou essa pessoa mais calma. A não ser que o trabalho seja dedo no cu e gritaria, daí eu entro em desespero. Aí não dá, né? Eu preciso que tenha um mínimo de organização pra eu poder entrar e me sentir tranquila. Quando você vier com problema, eu vou falar, não, calma, vamos ver como a gente pode resolver aqui. Porque tem uma coisa que eu detesto, que é a afobação. Isso. E o problema, ele causa afobação. Então a pessoa começa a chegar como se fosse o fim do mundo. Você fala, calma, o que tá acontecendo? Vamos olhar o que tá acontecendo Eu primeiro. imagino você fazendo isso mesmo. E isso sabia? no trabalho- Tipo, galera, don't go crazy. O que tá rolando aqui? E no trabalho, esses exemplos são muito visíveis, assim, né? Eu acho que são muito concretos. Tá na no meu caso é redação. Mas tá no ambiente de trabalho, tá tudo, tipo, fluindo e chega a pessoa, não vai dar tempo, falta não sei o quê. E tararara. E, gente, tem que dar tempo, né? Tem que dar jeito. Eu acho que acho que uma grande dica para lidar com os problemas, eu sempre falo isso, é meio que tentar se afastar
e olhar para aquilo. O tamanho daquela coisa, como é o problema, o que tá me incomodando ali, como sair daquele novelo, sabe? Sim, por isso que é bom compartilhar, porque às vezes a gente não consegue se afastar, às vezes a gente tá tão dentro do problema que aí ele vira nosso universo. E tem uma coisa interessante de compartilhar também, porque às vezes você conta pra alguém e a pessoa já passou por aquilo, ela pode te contar como ela resolveu, Sim. né? Pode dar um caminho. Sim, Pode dar um caminho, pô. Eu tava vendo tem um TED que chama The Surprising Secret That Solves Your Problems Quickly. Não Nossa. existe isso, gente. Foi Ninguém vai só resolver os problemas rapidamente, né? Desde assim, uma calça furada, um problema mais foda, não é assim. Mas ele trouxe 3 ideias que eu achei interessantes, que são as de como... são 3 coisas que ele diz que afastam a gente de ver o problema como ele é. Eu queria contar para vocês. Uma delas, a primeira que ele põe é o equívoco. O nome dele é Collins, né? Tu botou aqui na Collins Key. O problema não é legal o TED, gente, mas essas ideias, como eu sou uma pessoa maravilhosa, um excelente Já editor, resumiu, já. eu puxei o que era que prestava. Vem comigo. Se vocês quiserem ver, dá pra ver lá Não no precisa ver, YouTube. ó, um problema a menos na vida de vocês. É. Não precisa ver o TED. Exato. E ele fala do equívoco. Equívoco que diz em português, né? Tô bem, consegui lembrar a palavra. As pessoas acham que um problema difícil tem uma solução complexa. E, na verdade, às vezes, um grande problema tem alguma coisa muito simples. A frase é um lugar comum, mas eu trouxe para minha vida e pensei, nossa, muitas vezes uma coisa que eu considero muito gigante, eu vou resolver, de repente, perguntando para a pessoa se ela ficou chateada comigo, né? Sim. Vou resolver, de repente, ligando para o meu cliente falando, oi, tudo bem? Não vou conseguir entregar hoje. Qual que é o máximo que pode acontecer? Eu perder esse cliente? Eu morrer? Cair um piano na minha cabeça de... Acho que o piano não cauda? vai cair. Não sei, andam caindo coisas estranhas do céu de São Paulo. Mas você tá ligando pro cara que tá na rua, ligando? Eu lembrei porque eu tinha que entregar um artigo e atrasei 3 semanas e eu não sabia lidar com aquilo. E aí eu liguei pro cara e falei assim, olha, não tô sabendo lidar com isso, eu não trabalho desse formato. A gente chegou no novo formato, no dia seguinte eu entreguei o negócio. Sim. Né? A outra coisa que ele fala são de suposições. A gente olha para o problema baseado no que já viveu. Não pensa fora desse parâmetro. Então, por exemplo, a gente se depara com um conflito novo que é... Tipo, tu vê que teu, sei lá, namorada tá... Olha, quebrou... Estourou o encanamento no meu banheiro. Ai, Deus me livre. O banheiro acabou de fazer reforma, Chamei gente. isso. Não Meu chame, Deus. o universo não traga Não, pra deixa eu mim. dar um outro exemplo, gente. Aí você olha pra aquilo, eu fico pensando, das outras vezes que estourou o encanamento. Eu lembro do meu vizinho, quando era adolescente, estourou o encanamento dele, ele não conseguiu ligar o... Isso é uma história real? É real, gente. Esse cara era muito louco. Ele não conseguia chegar até o registro, que ele tava sozinho em casa, ele enfiou o dedo, ficou segurando o vazamento, gritando da casa dele pra alguém ajudar. Gente, Essa é a Meu experiência porca que eu tenho sobre Vazamento. vazamentos. Então, assim, eu já parto de uma aflição que vai ser uma coisa horrível, que vai molhar o apartamento da vizinha de baixo. Que eu tenho uma amiga, a Vivian, que mora em Rio Preto, que tá vivendo isso agora. Então, assim, a gente às vezes vê... A gente vê a vida partindo das experiências que a gente já teve. Então, às vezes, é tentar olhar isso de fora e entender que podem ter outros contextos e outras percepções. Sim, mas também tu pode... E aí é isso. E pensar que também, várias vezes, vários encanamentos não foram nada. Né? É só apertar uma borrachinha. Na contraposição disso, entender que você é forte o bastante, tem repertório o bastante pra resolver aquilo. Então, assim, tipo, eu não vou perder pro encanamento. Não. Entendeu? Eu vou resolver esse problema. Tem um tanta probleminha- coisa pior acontecendo É um comigo. probleminha meio Notre Dame, mas acho que deu pra entender a história das suposições, né? E aí a terceira coisa que ele fala são as expectativas. As respostas que a gente espera encontrar dificultam ver a solução. Então, a sua expectativa, ficando no exemplo do encanamento... Ai, meu Deus, esse desculpa, exemplo vai do encerrar aí. encanamento. Sua expectativa é de resolver aquilo rápido. Em vez de você focar em como você vai resolver, sabe? Então é um pouco disso. Eu acho que a gente consegue levar isso para outros problemas, né? Às vezes você só quer se sentir melhor, mais feliz, mas você tá vivendo a expectativa do que pode ser bom e não fazendo nada para chegar nesse lugar, sabe? Sim. Entendi. Né? Porque o gostoso é resolver rápido. Mas nem tudo vai ser resolvido rapidamente, né? Não, e assim, a vida é meio que escolher os problemas que tu vai resolver, né? Agora é muito curioso como as pessoas tentam sistematizar o que é resolver problemas, mas ninguém bate o martelo, assim. Não tem um... A coisa pra mim que se aproximou mais de resolver problemas, inclusive eu vou dar isso no meu Pra Ficar Melhor, são as pessoas que trabalham com design thinking. Porque eles têm umas ideias que são interessantes, que é vislumbrar um negócio e ver como resolver aquilo.
Foi a coisa que eu achei mais legal sobre resolver problemas. Todo o resto eu achei uma porcaria. Né? Porque são experiências pessoais, são dicas que funcionam pra aquela pessoa e às vezes não funcionam pra Sim. você. Que dependem de cada um. Porque até o que é um problema depende muito de cada um. Exato. Quando eu falei de compartilhar, me bateu na cabeça que eu tava falando que às vezes a gente o problema parece muito maior pra gente do que de fato é. Mas também tem o inverso, né? Às vezes a gente tá enxergando uma coisa ali e tá deixando de lado achando que não é um problema. E aí quando você compartilha com outra pessoa, a pessoa te avisa, meu Deus, olha isso, olha o que você está fazendo. Pelo amor de Deus, tá vazando no Verdade. prédio inteiro água desse encanamento, menino. Tá Tipo, gastando você água tá do Brasil. ignorando. Tá acabando com a água do planeta. Deixou na né? estrutura do prédio. Mano, isso acontece muito em relacionamento. Às vezes você tá num relacionamento que você acha que aquilo não é problemático. Tá acomodado, né? Aí tem que uma amiga, um amigo olhar e falar assim... Cara, Olha, não não é é- normal a vida que você tá vivendo nesse Não é normal relacionamento. o cara te tratar assim, É. né? Tipo, não, ele só tá mal-humorado. Ele só tá numa fase difícil. Não, Ou seja, não é normal. Tenho também a ignorância dos nossos problemas. Sim. Será que a gente tem problemas que a gente não sabe que tem? Ai, pronto, agora ele já vai inventar paranoia. Paranoia. Não vou dormir hoje, né? Aí ele me fala, olha, é muito fácil. A gente precisa fazer o sobre sono, né? Aquele sobre dormir bem. Tem que ter isso. Eu sou especialista. Então, e eu não sou, tem uma contraposição. Você dorme bem? Eu tenho muito pesadelo. Você tem pesadelo? Sonho, pesadelo. Eu acordo cansada. Nossa. Mas você dorme, ou você fica acordando Eu a noite durmo. toda? Às vezes eu acordo, depende de como eu tô na fase, assim. Se eu tô Sim. na TPM, se eu tô num período de ansiedade, de estresse no trabalho, mas eu durmo. Aí às vezes eu acordo mais, às vezes menos, mas em geral eu durmo. Porque Nossa, as pessoas eu sou não dormem, né? eu sou péssimo. Eu posso não dormir uma noite inteira, assim. Não Pelo menos consigo. uma vez por semana vai acontecer isso. Eu não durmo. Bizarro, Eu né? durmo. Me coloca aqui agora, me dá aquele sofazinho Inclusive, e eu durmo. nesse momento eu poderia, porque ontem passei o dia com febre. Aí tomei o remédio à noite, né? De gripe. Eu falei assim, não vou tomar antes, senão eu vou morrer, não vou conseguir trabalhar. Aí tomei, falei assim, gente, eu preciso acordar amanhã. Eu vou gravar cedo, eu preciso conseguir gravar. Não, acordar. eu tenho coisa que às vezes eu falo, o Thiago fala, sei lá, a Beatriz acorda, eu boto ela pra dormir de novo e volto a dormir. Enfim, eu durmo Voltar a muito. dormir, pra mim, é um feitiço que eu queria ter à minha disposição. A pessoa que acorda e consegue voltar a dormir, Essa gente. sou eu. É mágico, isso é maravilhoso. Eu não, isso é porque eu não despertei. Vamos pros Sou- casos? A gente tá Vamos pros casos? É, Eu já tá, pensei... tipo, pra tá sempre, conversando né? no bar. É tá? que tinha uma coisa aqui que eu achei tão legal, porém... Bom, eu vou falar e aí se a Conta. gente achar chata, a gente tira, tá, Dantas? Podemos tirar se achar melhor. Que era das coisas que eu vi, eu meio fiz um manual para resolver um problema. Eu Tu não, criou. eu não acho que isso exista. By Thiago Teodoro. Vou lançar esse livro. Não acho que isso exista, mas acho que tem ideias legais que dá pra... Best-seller, o título. Ó, Como não é? resolver seus problemas. É. Mas não é lugar comum, tinha que ter um plá, assim. O dia em que eu resolvi os meus problemas. Não, se você coloca como resolver seus Tem problemas, que botar vende o muito. como. O como. Ainda clicam nessas Clicam. coisas, né? Clica. Bom, eu passei quase um dia todo clicando em coisas de resolver problemas, mas eu estava pesquisando para esse programa, né? Aí tem aqui, identifique qual é o passo 1. Identifique qual é o problema e suas causas. Geralmente a gente foca nos sintomas e não nas causas. Perguntar o porquê isso é um problema. Tá. Imagine várias soluções para esse problema e analise o impacto que elas terão na sua vida. Então, você tem um problema tipo... O encanamento. Vamos voltar no encanamento? Vou ficar marcado. Tubos e Conexões Tigres, tá aqui uma oportunidade de patrocínio para vocês, tá? Depois, estabeleça metas realistas para resolver esse problema. É fácil falar, né? Mas eu acho que dá uma provocação. Execute as ações que você definiu para resolver esse problema. Depois que você resolveu o problema, avalie mesmo se você Não resolveu é o sobre problema. força de vontade, Não, tá, meninas? não é sobre força de vontade, gente. Tem um programa inteiro sobre isso, como isso é mentira, tá? Mas é criar um sistema prático. E aí, no final, você avalia se você resolveu o problema ou não. E aí, se você não resolveu, você vai buscar outros caminhos para resolver Volte aquilo. ao primeiro estágio. Volte à primeira casa do Caso. jogo da vida. Não sei, espero ter colaborado nesse meu pequeno livro que eu não lançarei. Porque não teve, assim, muita adesão da mesa, eu achei. Ficou bastante Eu tava ouvindo confuso. as suas dicas. Tô aqui. Não vou Então, interferir. gente, se vocês usarem alguma dessas dicas e resolverem qualquer problema com elas, me contem. Vai ser bom para minha autoestima. Eu concordei com as suas dicas. Essas são mais ou menos as perguntas que a psicóloga indicou naquele dia, naquilo que eu falei, de você entender se você vai deixar passar mais um tempo Ó, viu? ou se você vai resolver. Você pergunta quais são as soluções possíveis. Ele tá me atrapalhando de que forma? Qual é o pior que pode acontecer nesse meio tempo?
Porque às vezes ele não tem impacto nenhum no momento, você realmente não pode fazer nada, então E às vezes você só não tá focando naquilo pra não ver outra coisa, ou você tá focando naquilo porque aquilo é possível. é possível, né? É possível. Vamos pros casos? Vamos começar agora o nosso quadro Não Estamos Bem. E para você mandar o seu caso aqui pro Não Estamos Bem, aliás, a gente não falou do PicPay no começo do programa, acabei de lembrar, mas tudo bem. Você pode mandar para podcastestamosbem@gmail.com. A gente sempre lança o programa da semana nas nossas redes sociais, no Instagram. Estamos podcast Estamos Bem, temos um grupo no Facebook também e no Twitter Estamos Bem Pod. A gente sempre lança ali o tema do próximo programa e vocês mandam os seus casos, a gente aqui lê e tenta ajudar vocês a resolver. É porque é muito mais fácil resolver o problema dos outros. Né? Claro. Ah, claro. Eu vou começar a mandar casos pro meu podcast. And when you get the chance, you are a drama queen. Tu botou o título? Ou ela tá Eu falando? botei porque eu tava ouvindo ABBA esses dias. Tá. Por favor, me deixem no anonimato. Nem tem o nome dela aqui, então vai ser fácil. Eu já tirei, já. Eu sou a drama queen em todas as situações da minha vida. Parece que foge do meu controle. Recentemente, levei um pé na bunda de um relacionamento de 6 anos e quase morri. Perdi meu emprego não tão bom, quase morri. Literalmente, em todas as áreas da minha vida, eu sinto a necessidade de fazer um drama. No ônibus escutando música, na chuva, no carro. Maravilhosa. É ruim ser criada com esse tanto de estereótipo de como a vida deve ser. Ou se como a sua vida não for dessa maneira, você nunca será feliz. Depois de muitas reflexões, percebi que preciso ser mais racional em minhas decisões. Ser racional sem deixar de lado as emoções, claro, mas saber colocar-se racional diante de situações que necessitam. Nossa, entendi muito bem, colega. Quer repassar de novo? Ficou confuso? Não, é que eu acho que a gente vai falar sobre isso. É isso, amores. Temos que internalizar o que vocês falam. KKKK. Adoro vocês. Beijocas. Ela não tem nome. Qual vai ser o nome dela? Como é o nome das pessoas do ABBA? Ai, são nomes difíceis, tipo Agnes. Agnes, né? tá bom. Já nasceu com 80 anos. É, exatamente. A No Agnes. caso, elas já devem ter quase isso mesmo agora. A nossa drama queen Agnes aqui. Total. Eu acho que, tipo, terminar um relacionamento de 6 anos e ficar mal é normal, né? Eu me identifiquei muito com o caso da Agnes, porque eu sou drama queen. Então, acho que também é ela saber que tem coisas que são problemas realmente. E ela não tá sendo drama queen, sabe? Eu achei isso também, que eu Não acho é? que os Eu achei que ela exemplos se que eu- julga demais. Eu achei que os exemplos que ela deu aqui são de problemas mesmo. Tipo, perder o emprego, terminar um relacionamento. Mas o que eu acho que o desejo dela é ter estrutura pra lidar com essas coisas. Eu acho que ela se sente muito fragilizada e pra ela o mundo já vai acabar. Então, assim, como que ela pode receber melhor os problemas da vida dela? Como que ela pode lidar melhor com isso? É aquilo que a gente sempre fala aqui no programa. Tem coisas que eu tô lá, eu levo exatamente essa questão da minha terapia. Mas algumas coisas muito fáceis não muito fáceis, mas talvez simples de fazer, tipo, aconteceu aquilo, eu acho que você precisa dividir isso com alguém. Conta pra uma amiga, conta pra alguém que você gosta, sabe? Conte para um familiar próximo. Procura alguém pra conversar sobre aquilo, pra pessoa te colocar na perspectiva perto do real, talvez. Que é assim, pô, terminei um relacionamento, ai que frescura. Não, pra qualquer pessoa que você contar, e você contou isso aqui pra gente, porra, terminar um relacionamento de 6 6 anos anos é difícil. é foda pra caralho, não é? Perdeu o emprego também, por É mais que seja um foda pra emprego bom, caralho, mas é difícil, é o que tu tem, a tua realidade. Agora, o que eu acho que me ajuda, e eu acho que pode ajudar ela, é fazer pequenas coisas pra se movimentar. Então, assim, perdi o emprego, que saco. Então, vou fazer de novo meu currículo, vou atualizar meu LinkedIn, vou começar a procurar outro emprego, vou falar pra pessoas que eu tô procurando emprego. O movimento pra sair daquele lugar ajuda a coisa ir pra frente, sabe? Pra não ser o drama queen, porque o que eu entendo de drama queen é aquela pessoa que fica, ai meu Deus, Reclamando, não faz nada. e fica parada. Teve a glamorização do drama queen, né, gente? Que era meio legal ser drama queen, não tinha? Quando eu era adolescente. Né? E era tipo, que divertido. Eu nunca achei legal. A gente era emo, né? Nessa época. Tá aí as rainhas do drama mesmo, né? Nossa. Eu acho que é isso, assim, sofrer é ok, faz parte da vida, mas não deixar o sofrimento te paralisar. E aí, de repente, o problema dela é que ela é problemática. É mais ou menos isso, né? Não sei se é isso, mas eu acho que
essa coisa do fazer alguma coisa pode ser bom, porque aí você sai do território do pensamento e vai pro território da ação, né? Isso, é. Então, de repente, uma pequena coisa que ela faça já vai ajudar a sair daquela aflição de, meu Deus, esse problema é gigante. Então, Ou de só faço drama. de só faço Que você drama, tá fazendo alguma coisa. É isso, porque é isso que eu sinto. Você é uma dramática que faz coisas, Sim, né? Então não tá só fazendo drama, você tá fazendo drama e também agindo. Eu estou sofrendo, mas eu tô tentando, sabe? É. Eu acho que a gente precisa disso, às vezes. Tem muitas vezes que eu fico mal exatamente por isso, porque eu me sinto paralisada. É horrível Assim, isso, né? a gente faz o drama. O drama pra mim nunca é o problema. Meu problema é quando eu me vejo sem conseguir sair do lugar, sem conseguir resolver a situação de jeito nenhum, ou fazer qualquer coisa que possa ajudar a resolver, sem conseguir me mexer. É. Aí é um problema. Quando você tá assim, como que você faz pra ver? Você começa a fazer alguma coisa, você começa por um dos problemas, Aí eu peço ajuda. né? Porque normalmente eu fico sem conseguir enxergar, assim, o que eu posso fazer. Quando eu tô paralisada é isso, assim. Não tem nenhuma solução. Aí eu falo com os meus pais, ou falo com os meus amigos, ou falo na terapia. Porque a gente precisa ouvir alguém olhar pra... Às vezes a gente só precisa ouvir o que a gente já tá pensando, Sim, assim. alto, né? Em voz Faz alta. muita diferença alguém te falar. A Bárbara faz muito isso comigo. E eu tenho aprendido a fazer isso também, que é assim, a sensação de paralisia realmente é horrorosa, né? Porque você não sabe por onde você começa. Eu né? tenho uma alma muito prática. Então eu tenho essa tendência, quando tem algum problema que eu não consigo botar pra frente e tal, então tá, levei o pé na bunda, meu Deus, eu nunca mais vou ficar com ninguém na vida. Eu vou lá e beijo qualquer pessoa. Tipo, pronto. Não, Ai, mas Não, mas isso não me resolve. pra mim, eu vou muito na Porque forma o pensamento prática. continua, né? Na verdade. E aí, pra mim, é aquela. Pelo menos eu, quando eu tô apaixonada. E aí acontece uma frustração, assim. Aconteceu esse ano, eu já contei 90 vezes essa história. Se você é meu ouvinte, já peço perdão. Mas eu beijo a pessoa, no meio do beijo eu tô pensando na louça pra lavar, na roupa pra estender. Não desliga, né? Ou na pessoa que assim, ele deve lá tá beijando outra pessoa também agora, né? E ele deve estar gostando. Eu tô aqui só porque eu tô tentando esquecer. E aí é muito, muito triste você beijar alguém pensando em outra pessoa. É ou horrível, em né? coisas aleatórias, tipo. Acho que horrível. coisas aleatórias melhor é do que ainda não pior do beijar que outra nada. pessoa, né? Mas acontece. Todo mundo já fez isso em algum momento. Sim. né? Ah, não, sim, mas é que pra Porque mim... às vezes você só quer, tipo, um coisas- beijo mesmo, sabe? beijo Você quer casual, um beijo um carinho Carinho casual. Não. E aí eu sou bem piranha, assim. Beijo casual. Arianos, né, gente? Tá aí uma gente que adianta a vida, sabe? Vamos agilizar. Vamos agilizar. Mas eu acho que essa sensação de estar indo pra frente, pra mim, diminui o problema, sabe? É tipo, não, vou beijar alguém. Vai ser tão bom? Não sei, talvez não. Mas assim, pelo Mas, menos assim, tem mais gente a no mundo. maldição de nunca mais beijar ninguém não vai acontecer Já comigo. passou. Tá. Sei lá quem eu beijei, mas provei pra mim mesma que não vou ficar nunca mais Ainda sem existem beijar. pessoas, né? Exato. Lê Eu aí. vou ler o próximo. Pode Peraí. ser. Toda vez que tem problema, desconto na comida. Olá, benzões, tudo bem? Me chamo Flor. Nome já trocado. Aí queria que ela chamasse Flor de verdade. Ai, Ia não. ser mais legal, né? Eu tive uma namoradinha chamada Flor. Ela chamava Flor? Flora. No Mas não duro? era Flor. Flor, bonitinho. Oi, Eu Flor. acho- eu sempre Você gosto chamava de- ela de Florzinha? Não. Eu sempre Não, jamais. penso na jurada do Silvio Santos. Eu também. E você viu que ela tá morena agora, né? Nossa, isso é uma notícia. Isso é um game change. Me chamo Flor e queria relatar pra vocês como eu lido com os meus problemas. Sempre que há um problema na minha vida, eu vou lá e como ele. Hahaha. É isso mesmo. Rindo de nervoso. Eu ia falar, Risos nervosos. Eu não sei lidar muito bem com as dificuldades da vida e desconto tudo em comida. Estou em tratamento, muito bom, Flor, com uma psicóloga, uma nutricionista e uma psiquiatra. Ela formou uma rede aí. E estou tendo bons resultados para enfrentar as dificuldades que a vida traz. Muitas vezes, na nossa vida, nós buscamos nos afastar daquilo que realmente precisamos enfrentar e fazemos algo que pode nos trazer outro problema, como é o meu caso. Vocês entenderam? Sim. Sim. O que ela quis dizer aqui? É porque a gente procura alguma coisa que vai nos dar um prazer momentâneo. Sim. No caso dela, tipo, vou comer. Sim. E aí eu tiro o foco do problema, mas acabo criando outro problema pra mim. Exatamente. Entendi. E é o prazer, é o que tu falou, né? O prazer em momento, assim, tipo... Ai, tô muito preocupada porque tô sem dinheiro. Meu Deus, que dificuldade. Ai, mas se eu comer um docinho agora, tem uma felicidade ali de 5 minutos do... Entendi. E é perigoso isso. Eu tenho problema de compulsão, então, por exemplo... Sim. Aí, às vezes, é com comida. E compulsão pode ir pra várias coisas, né?
Às vezes é com comida. E aí teve fases em que eu ficava mal em casa, eu não via que eu pedia comida. Chegava, quando eu morava com os meus pais ainda. Caralho. Chegava, tipo, chegava uma pizza pra mim. E aí eu não me via, tipo assim, quando eu via, eu já tinha comido metade, já tava passando mal de tanto que Você eu nem comi. prestou atenção no que você tá fazendo, né? Tipo assim, você fica sem saber o que fazer. Tem a ver porque com ansiedade, né? Tem a ver com Vamos ansiedade. ver o final do caso dela, depois a gente continua falando. Tá. Hoje tento meditar, respirar. Meditar tem aparecido demais nos depoimentos e nas coisas que a gente lê. Respirar fundo e enfrentar as coisas mesmo que elas sejam dolorosas. É um caminho difícil, longo, mas que traz mais benefícios e assim a vida é cheia de altos e baixos. Enfim, queria dizer que amo o programa de vocês e que me ajuda bastante nas horas difíceis. Beijo para os dois e para o querido Dantas. Um beijinho pra você, Dantas. Fazia tempo que as pessoas não te mandavam um beijo, né? Gente, mandem beijos pro Abandonadíssimo. Dantas. Não é porque ele é do signo de câncer que a gente tem que ter preconceito. Eles Pelo gostam menos de ele não é carinho. geminiano. Ai, não, minha Ai, filha é geminiana. Eu adoro geminiano. Minha Você mãe é acredita que eu me dou bem geminiana, com minha melhor geminiano? Sai. Eu amo. Minha filha, minha melhor amiga e minha mãe Eu geminianas. tenho muitos amigos geminianos Eu que eu amo gosto geminianos. muito. Mas Esse é que Jesus- virou uma minha marca agora. Todo mundo me manda as coisas Virou, xingando. né? Todo mundo me manda coisas zoando geminianos. Esses dias você tweetou, segurem, como é que era? Segurem seus úteros. Não era segurem seus úteros? Segurei as crianças na barriga, Segure mãe. essa- Entrou o sol em gêmeos. E aí, gente, é comum a gente criar um novo problema pra se livrar dos problemas, como no caso dela? A Oprah, de tempos em tempos, ela fazia o programa sobre... A pergunta dela é, what you are hungry for? Né? Que é a pergunta do Titãs também, você tem fome de quê? Mais ou menos isso. Que é, ela falava que ela, vários momentos da vida dela em que ela... E ela é uma pessoa que lida, né, com mudança de peso, né? Emagrece, engorda e tal. E ela fala muito que no caso dela, sempre quando ela tá com algum problema fora da vida, ela se refugia na comida. E aí ela teve que entender a relação de quando ela pode comer e ter prazer em comer. Não é que ela tem que, tipo, ser magra e comer super pouco. Não, tu pode ter prazer comendo, mas tu tem que comer porque tu quer comer e porque tu quer viver aquele momento. Tem que ser uma relação saudável. Não pode Saudável, ser é. só uma compensação, né? Isso, exatamente. Isso com comida acontece muito, né? Acho que com comida é mais popular. É assim. mais- Mas E com drogas, bebida, né? E drogas. E álcool, né, Álcool, gente? drogas. Algumas pessoas têm com sexo, né? Compras. Compras é muito comum Ai, também. eu sou muito pão duro com compras. Mas eu tive uma fase que eu comprava essas coisas na internet loucamente. Tipo, chegou uma máscara de urso uma vez na minha casa e eu nem Eu já... sabia quando eu tinha comprado. Já aconteceu. Que ele adicionar o carrinho, adicionar o carrinho, adicionar Não, o carrinho. você compra. Eu cheguei de madrugada, ou seja, já tava numa coisa, né? Porque você já chegou bêbado. Fiz um monte de compra online, chegou um tapete, uma máscara de urso. Você fica meio, mano. Máscara de urso. É uma que eu tenho penduradinha. Eu dei uma de coelhinho pro Felipe. Ah, tem uma de tá. coelhinho. E aí eu tenho uma de ursinho, aquela branquinha, sabe? Eu falei, mano, por que eu comprei isso, sabe? Mas ela é perfeita. Se você não tivesse dado É uma pra Fê, eu linda. não tinha comprado uma, ainda ia estar na minha sala ali. Exatamente, ela é linda. Ela é linda. Não, mas Pelo eu menos acho bom que... gosto temos. Bom né? gosto temos mesmo bêbados e compulsivos. Eu acho que o que é legal do depoimento da Flor é que ela já tá se encontrando um caminho pra ela, assim, né? Que é esse caminho do tratamento mesmo, né? Porque tu tem que nesse caso, ela tinha o problema, ela fugia do problema e aí criou um novo problema, basicamente, né? Que é essa compulsão, talvez essa coisa com a comida. E é isso, em algum momento tu tem que racionalizar a relação, né? Eu me lembrei de duas coisas agora. Por que eu comecei a fumar? Porque pra mim era uma questão chegar nos lugares. E eu não conhecia, por exemplo, eu estava em Bauru, não conhecia muitos gays em Bauru. Então eu tinha que ir pra balada sozinho. Depois eu aprendi a fazer isso. Então, assim, tinha um problema que era assim, como que eu vou lidar com essas pessoas? Aí eu comecei a fumar. Eu bebia muito por causa disso. Porque eu não conseguia estar com outras pessoas num ambiente... E relacionar e ver aquilo. Aí eu fumava um maço inteiro numa balada, entendeu? Isso é uma Totalmente coisa que é interessante das desnecessário. pessoas observarem. Então, o que é aquela fuga, do que tu tá fugindo? Porque tu tá E fugindo de um muita problema. gente bebe por causa disso. Sim. É muito Hoje eu comum. gosto de beber, e aí eu sei... Você tem noção de quantidade. Você tá bebendo porque você gosta, não porque você tá fugindo da... Sim. Pra você ambiente. ficar mais solto, pra você lidar com aquela situação que é difícil. Mas né? antes era muito ruim, porque era assim, isso você não para, porque enquanto você tá na situação social, você precisa estar com um copo na mão, você precisa estar bebendo, você vai se sentindo mais solto também, tem isso da bebida, você vai se sentindo mais confortável. Você fica mais legal, as pessoas gostam mais de você, você faz mais na piada. sua cabeça, na sua né? cabeça só. Tu tá insuportável, ninguém te Porque ninguém te aguenta. aguenta mais, as suas piadas não têm graça nenhuma, né? Tá dando trabalho pra todo mundo. Mas... E a outra coisa que eu lembrei disso do cigarro, eu falei que eu tinha lembrado de duas coisas, né? A segunda eu não já esqueci.
Entendi. Minha memória péssima já é um clássico do podcast. Vamos lançar agora Estamos Esquecidos também. Vai chamar só A gente Esquecidos. pode fazer os dois juntos. Sem Pode estamos. juntar os dois podcasts. Que eu também começo a falar as frases e esqueço no meio. Nossa, eu faço sempre isso aqui em gravação. Toda vez eu separo algum livro, alguma série, eu esqueço o nome bem na hora de falar. Então, Eu cismei, por exemplo, que Special chama Derek. Ninguém vai arrumar isso pra mim. Porque, sabe a série Special? Tem uma série que chama Derek. A Derek é a do Rick Gervais. Eu cismei que Special chama Derek. Ninguém vai corrigir isso pra mim. Isso nem é uma coisa esquecida, é uma coisa de doido mesmo. Desculpa. E tu inventou um É negócio porque o aí. Special é Ryan, né? É, não. Não é nem Oi? o nome do cara, É, do porque no Special. Special chama é Ryan. É verdade, é verdade. Não sei, gente, coisas da mente. Ari, você lê o terceiro? Ai, gente, eu preciso eu lembrei aqui que a gente gravou o Abraço Coletivo mês passado, e aí teve um e-mail que veio, oi, benzinho. Adoro. sério? Eu sou Sim, bem eu fiquei pensando em perdida. vocês. Falei, gente, que fofo. Mas enfim. Meus problemas e meu marido me irritam. Olá, benzões, tudo bem? Primeiramente, quero elogiá-los por trazer situações do mundo adulto de forma madura, porém leve. Vocês são minha companhia nas faxinas e nos cuidados da minha casa. Obrigado. É Perce- verdade, desculpa, Ari, te interromper rapidinho. É verdade que as pessoas fazem faxina ouvindo podcast? Eu não... Ou virou uma brincadeira de podcasters? Eu acho que é verdade. Eu geralmente ouço no transporte público. Eu escuto no transporte público, mas agora eu não vou escutar mais porque eu fui assaltado ouvindo um podcast do transporte público. Senta na janela mais, amiga. Senta no corredor. Vou escutar só em casa lavando a louça agora. Manda Percebi através do uso de um aplicativo que se chama Cogni, através do qual é possível registrar as emoções do dia, o que as causou e como as resolvemos, que eu simplesmente não resolvo pequenos problemas do dia a dia. Quando fico irritada, e notei que 90% dos problemas envolvem meu marido e como ele me irrita em alguma situação, tento engolir o problema e nunca resolvo. Sempre digo que não tenho nada, tento fugir das questões tentando esquecê-las. Somente após o aplicativo percebi que há uns meses não consigo resolver nada que me irrita. Tenho medo de explodir qualquer hora. São coisas pequenas, sobretudo com a organização da casa, que meu marido é incapaz de fazer porque ele é folgado mesmo. Será que uma hora meu copo encherá? Como retrucar quando sou irritada sem ser grossa e sem partir para uma DR? Tenho pavor de discutir relacionamento. Desde já, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Gente, esse aplicativo vai ser o meu pra ficar melhor. Esse copo já não transbordou, gente? Já, eu acho. Já, né? Ai, assim, gente, não tem como estar em relacionamento e ter medo de DR. É, primeiro. Você é time DR? Eu sou. Eu sou time DR? Eu não sou time Não DR. precisa ser meio longas time DRs, mas DR. qualquer Não, discussão eu não que- sou time DR, mas assim, não é questão, gente. Tem que ter. Não é que todo mundo gosta, mas algumas vezes tu tem que falar. Não é louco. Tem gente que gosta de passar madrugada. Ah, na eu não DR. gosto, não. Esse não sou eu, não. DR do Ariano tem 15 minutos. Eu gosto da DR. E a de- gente tipo passou, reunião em a pé. gente tá bem de novo. Nossa, até esqueci porque eu tive a DR. Sim. Justamente porque falou, né? Exato, você não guarda pra você. Agora Ela tá no- se irritando com pequenas Qual o coisas. nome que ela dela? Não tem nome. Não tem nome, é a Verônica. O que eu acho que acontece também com a Verônica é que ela tem que separar o que é problema dela e o que é problema do outro. Tipo, ela não pode achar que o marido dela tem que agir de um jeito porque ela quer. Mas o problema do outro não pode virar problema nosso? Quando Pode, você é mas- casado com esse outro? Mas Pode. você tem que Não, mas assim- mostrar que tem um problema ali, senão pra Sim. ele nunca vai ser um problema. Às Mas vezes é- ele nem sabe que ela tá sofrendo. Exatamente. né? Aí, acho que- porque assim, ela fala, ele é um folgado, não faz nada. A casa é dos dois. Quem definiu que tem que fazer a coisa na hora que ela quer? Eu achei o aplicativo muito do mal, porque só gerou mais ansiedade nela. Sim. Esse É. aplicativo me ajudou a ver que minha vida é um grande problema. É que eu não tenho resolvido meus problemas. Que Ela não horror. sabia que tinha problemas até eu instalar. o Baixou um aplicativo pra ficar bem e descobriu que ela não tá E dando eu achei que era bom o problema. aplicativo, agora eu já me arrependi. Uma coisa que eu gostei desse depoimento, que eu acho que a gente podia falar um pouco, que é assim, eu não sei ela fala, eu não sei resolver os pequenos problemas. Tem uma arte de resolver pequenos problemas? Pequenos problemas é meio aquilo que eu comecei a fazer depois do podcast, fazer uma lista dos pequenos problemas e ir ticando. É o não procrastinar. Escute aquele sobre procrastinação. Porque eu acho que os pequenos problemas a gente vai resolvendo, vai dar um jeito na vida. O que é pequeno problema? É, sei lá, acabou o açúcar. Vai lá e compra o açúcar, entendeu? E põe uma listinha isso, e põe na prática e vai fazer. Os problemas são pequenos, mas às vezes te dão um pouquinho de trabalho. Tu tem que sair de casa, ir no supermercado, comprar o açúcar e voltar pra casa. Mas é melhor fazer isso logo do que ficar 3 dias reclamando. Porra, eu tô fazendo café sem açúcar de novo, eu só tomo café com açúcar. Né? Sim. Isso é o resolver o pequeno problema que ajuda. Uma pessoa que não gosta de DR, como Uma ela... pessoa que não como- gosta de açúcar, eu achei que tu ia falar. Eu entendo um pouco essa questão de deixar passar os problemas com o marido, porque às vezes
a maneira como a gente fala pode criar um problema maior. Eu tenho muito isso, assim. Às vezes alguma coisa me irrita, eu falo assim, pô, mas eu vou criar uma indisposição com essa pessoa por um negócio tão pequeno. Só que a gente não pode fazer isso com tudo. O que eu Né? A acho gente é tem que que escolher as batalhas. o que eu acho é que a Tem DR coisa que a gente pode deixar passar, né? Mas eu acho que no caso dela, não tá dando pra passar mais, é que eu acho né? que a DR virou uma coisa que ficou tão grande no termo, nas expressões, assim, nas coisas. Eu que trabalhei em revista feminina, fazer essa matéria sobre isso. Às vezes não é o caso de marcar. Olha, hoje à noite a gente precisa conversar sobre algumas coisas. E aí cria-se uma pompa e circunstância da DR. Não, às vezes tu tá sentado vendo televisão e fala: amor, olha, eu fico muito incomodada quando tu não arruma a cama de manhã. Isso estraga meu dia. Pronto, não é assim, olha, vamos conversar agora sobre como são os hábitos de higiene desta casa. Porque eu acho importante para o nosso relacionamento e saudável. Não precisa ter essa pompa e circunstâncias. Isso é mais prático. É só Tira o peso da conversar. DR. Não é uma DR, é só tipo um toque, um papo. Às vezes o problema nem é a relação, às vezes é só um hábito mesmo. É, porque às vezes a gente acha que a DR tem que falar, tipo, eu estou me sentindo, sei lá, fragilizada e diminuída neste relacionamento por causa disso. Aí traz Porque você não fechou a tampa do vaso. aí traz tipo, uma lista de coisas, e às vezes é muito mais simples. E isso que ela falou do marido ser folgado, não chega a acontecer desse jeito comigo em casa, mas eu tinha expectativas de coisas que o Marcos fosse fazer no meu tempo, e não no tempo dele. E aí, quando tu vai morar com uma pessoa, tu tem que alinhar as expectativas, assim, tipo, o Marcos, ele faz tudo em casa, ele é muito bom, ele é até melhor do que eu, dono de casa, mas às vezes ele vai lavar a louça, ele demora, sei lá, não levanta do almoço e vai lavar a louça. E eu tinha a expectativa de que ele levantasse e lavasse a louça. Tem uma coisa Mas nesse cada caso... um tem que entender o seu tempo, né? Tem uma coisa nesse caso também, que ela fala que 90% dos problemas dela são culpa do marido. Tá tendo uma projeção aí também, né? Porque, mano, não é possível. Se é real mesmo, se ela não tá exagerando, cara, aí tem que trocar o marido também, ela né? colocou, mas também ela colocou a vida dela nas mãos dele. É nesse isso, caso. então levanta e lava a louça. No meu caso, sabe? Quer a louça lavada logo que tu almoçou? Levanta e tu lava a louça. Se é o cara, outra pessoa que vai lavar, ou sei lá, as coisas da casa que ele não faz. Ah, tem que pendurar uma estante. Sei lá, tô dando um exemplo bem aleatório, que o Marcos pendurou uma estante pra mim depois de muito tempo que eu tava pedindo. Eu já tava assim, cara, se ele não pendurasse a estante até o aniversário da Beatriz, eu vou ligar pro zelador, vou pedir pro zelador pendurar, entendeu? Como que ela estabelece a conversa com ele sem gritar e parecer irritada? Tem um jeito de fazer isso? É não agir na hora que ela tá emputecida. É respirar, dar uma volta. Ai, que difícil. É respirar, dar uma volta, toma um banho, toma um chá, sei lá, Mas vai na também academia. não pode ficar 3 dias respirando. Não, Mas agora toma ela já sabe que ela tem quais são os problemas. É só ela não esperar o momento que ela tá atacada de novo. Ela já falar, entendeu? Então, assim, Verônica, conta até 3 e conversa e fala, né? Isso aí. Não guarda pra você, porque só você tá se dando mal nessa história. Às vezes seu marido nem sabe que você tá aí escrevendo pra podcasts falando mal dele. Que ele acha que tá tudo de boa. Tem isso também, né? Às vezes ela criou isso que a Ariane falou, ela criou todo um problema na cabeça dela e o marido tá tranquilão lá. Pode acontecer. Então é importante falar, desculpa, pensa que não é uma DR, pensa que é só tipo uma conversa. Tira o nome DR e fala O que pra ele. significa DR mesmo? Discussão de relacionamento. Discutir relação? ou Discutir- discussão de... Eu chamo de discussão de relacionamento, mas pode ser discutir Tem relação. uma série que é muito engraçada. Eu tô abrindo aqui pra ver o nome, Sim. porque eu esqueci. Mas que tem uma situação dessa. A mulher... na verdade, é o marido que faz as coisas porque sabe que se ele for falar com ela, ele vai ter o estresse de discutir e não sei o quê. É a Então, série pra da ele é Maya mais fácil Rudolph, fazer não essa é? mesmo. Ai, eu amei essa demais. série. E aí eu fui Você ouvindo, gostou? fui lembrando. Eu gostei muito. É imortal, não é uma coisa... Forever. Forever. É. Como é que... Eu só assisti o primeiro episódio. Conta aí pra gente. A Ariane já abriu pra ficar melhor, gente. Estamos gente. entrando Já pra abriu- ficar melhor agora. Pra ficar melhor é uma... Pra ficar melhor é uma... Pra ficar melhor é uma sessão em que a gente indica coisas que tenham a ver com o programa, que ajudam a gente a pensar na vida de um jeito E diferente. a Ariane já tava... Eu amei que eu fui falar o Foi nome da explicar, série e falei já- o pra ficar Já melhor. ia explicar, Tá em já. casa. Forever é uma série com a Maya Rudolph e o Fred Armisen, né? Sim.
que são dois artistas que a gente conhece da comédia, então a gente vai esperando uma coisa. O trailer não revela muito da história, então eu fui esperando uma coisa completamente diferente. Eu também. E eu tinha visto a entrevista deles e fiquei muito surpreso. E eu acho que por isso que quando eu comecei, é bom que tu falou isso, porque eu comecei a assistir e aí me incomodei e eu larguei. Ai, não era isso que eu tava esperando. Aí eu larguei de mão e depois eu tenho que voltar pra essa série. E aí tem todo um drama, assim. Eu não queria dar spoiler. Essa série dá pra falar só por cima dela, porque no primeiro episódio e no segundo acontecem coisas muito importantes, né? Sim. Mas assim, o que eu mais gostei é que fala da dinâmica, exatamente essa dinâmica de um relacionamento em que as duas pessoas estão acomodadas ali. E aí a gente vai engolindo, um engole demais as coisas, o outro nem para ver as vivências que quer ter na vida. Aí quando decide resolver viver e ter as experiências, pá, é tarde demais. É tarde demais. E aí é como se você ficasse preso pra sempre numa situação que você não quer, porque você não tomou a atitude na hora certa, basicamente. E é interessante como é sobre o que é não dito e o não comprometimento essa série, né? Porque é ligado no piloto automático. Né? Sim, eu acho que fala muito sobre como a gente decidir não fazer uma coisa. Não fazer uma coisa também é uma decisão. Sim. Exatamente. E não fazer nada também é um jeito de resolver. Porque você decidiu deixar não aquilo lidar ali. com os problemas é lidar. É uma lidar. forma de Pode lidar. Pode ser ruim ou bom, mas assim, Às vezes a gente acha que não fazendo nada, a gente não vai mexer Não existe no isenção. movimento de rotação da Terra. Mas se não fazer nada é uma ação, né? Não existe isenção nas situações da nossa vida. A gente escolhe que caminho que a gente vai trilhar ali. Mesmo Mesmo que não seja escolhendo ficar no mesmo nenhum. lugar. É. Eu amei. E a Maya Rudolph é uma atriz dramática incrível, Ela porque é muito boa. tem horas que ela não fala nada e ela entrega todo o jogo ali. É muito especial, eu adorei. muito bom. Tu tinha algum outro pra indicar ou não? Esse já tá maravilhoso. Não, mas se quiser- pode ficar com esse, melhor. Eu acho Você Achei tinha mais um? Pode Eu ia falar. falar do livro Sofrimento é Opcional, da Monja Coen. Eu gosto da Monja Coen, sabia? Eu gosto da Monja Coen. E quando eu vi esse título, eu fiquei irritada. Porque eu falei assim, não é opcional, não, caralho, não sei o quê. E ela fala sobre ansiedade, minha mãe que me indicou. É opcional ou não é? Ou ela não... É um título irônico? Eu não acredito que seja irônico. Não? Mas porque a gente Ela tem não é, né? Não é que o sofrimento seja opcional, mas é que a gente tem formas de resolver. Então é pra gente não ficar na inércia ali. Eu gosto muito de algumas reflexões que tem no livro. Gostei bastante, assim. Embora eu não tenha muita afinidade com alguns aspectos, eu gostei muito. do eu conceito, acho, da ideia. não precisa ser budista pra Vou ler, assim, não anotar precisa até pra estar pegar. vinculado a nenhuma religião. Então você pode pegar só a parte essencial, assim. E tem muitos aprendizados. Ai, que Oi, saudade Fê. do Felipe Cruz. Gente, é a estrela da série do Credit Card? É esse que chegou Quem agora. é essa estrela? Você tá no Brasil? Gente, a gente tá acabando. Falta 10 minutinhos aqui. Tá no último pedaço. O sofrimento é opcional ou o sofrimento é O opcional? sofrimento é opcional, da da Monja Monja Coen. Coen. Eba. Vou procurar, já vou até comprar no Kindle já. Eu separei um pra ficar melhor aqui, que é nessa pesquisa que eu fiz de TEDs sobre resolver problemas, que é um de 9 minutos do indiano, eu não sei falar o nome dele, então vou falar aqui aportuguesado, tá? Que é Suresh Jaikar, e chama Design Thinking, Solving Life's Problems. Ele traz um pouco da ideia do Design Thinking para a gente resolver problemas no dia a dia. A frase que eu mais gostei desse TED, e é uma frase que o meu irmão, que trabalha com isso, já tinha me falado sobre o trabalho dele, que é a gente, quando olha para um problema, não põe um microscópio, põe um telescópio, entendeu? Então, em vez de você se obcecar naquele detalhe, tenta ver ele de cima e ver o que tem em volta daquilo, né? O que é teu, o que é do outro, o que de fato é um problema. Então, é um TED bobinho, mas acho que é gostoso. Você vê em 9, 10 minutinhos e é legal. Muito legal. Eu vou sugerir uma coisa diferente. Eu vou sugerir para as pessoas comprarem quebra-cabeças. Olha... Porque eu acho que quando tu tá montando um quebra-cabeça, tu observa como que é a tua relação com os problemas. Tipo, tu começa a te irritar muito, tu te afasta, tu joga o quebra-cabeça todo pro alto. Tu respira fundo, tu vai com calma. E aí, isso pra mim, quando eu era adolescente, minha família montava muito quebra-cabeça quando eu era criança. E adolescente também. E aí isso foi me ensinando a ter calma. Porque as coisas são pecinhas que vão se encaixando em algum momento e as coisas vão dar certo. Tipo aquilo que eu falei no começo do programa. Cara, o que não tem remédio, remediado está. Então,
compra um quebra-cabeça, não precisa começar com o de 5.000 peças. Vocês montavam aquele de 5.000 que só tem Sim. o céu e o verde? tenho É nenhuma horrível paciência aquele, eu pra tenho isso. zero. Você já viu aqueles que tem o verde embaixo, o céu em cima, é tudo igual. É muito bom. É maravilhoso. E aí tu põe, monta na mesa da sala, fica todo mundo monta suas partezinhas, aí todo mundo chega uma Bota hora, o vidro fica em lá. cima. Não, mas compra um de 100 peças, então. Começa com um de 100 peças. Aqueles de criança, 24 peças. Mas é só pra tu entender como é que tu te relaciona com as dificuldades, assim. É um processo de autoconhecimento, sabe? Eu acho que envolve também concentração, né? E- Você se desliga. Se é meio desliga, legal é meio mesmo. legal. Tu pode estar com um problema maior, mas aí tu foca ali. Depois você enquadra, vira um quadro lindo na sua Não casa. precisa ser, mas assim, é uma sugestão de se observar ao relacionar com aquele problema que tem um tamanho micro, né? E aí tu pode, de repente, replicar aprendizados na vida real. Vocês Muito estavam legal. falando que o pessoal tem mandado muita coisa sobre meditação. Sim. E ela falou do quebra-cabeças. Tem muito a ver com o mindfulness. Né? Total. Que você tá Total. pra lidar com o problema, você coloca a sua cabeça no presente, percebe o que tem ao seu redor naquele momento, presta mais atenção nas coisas do dia a dia, ao invés de ficar all over, né? Deve Completamente. ser bem relaxante montar um quebra-cabeça, na verdade, né? Eu vou te dar de presente de aniversário atrasado. Tá bom, fechou. Mas me dá um que tenha casinha, pelo menos. Esse que é E a só cor? verde e azul, não Eu vou dá. te dar um que é a foto da cara da Cher, assim. Ah, já achei mais lúdico, gostei. É, lúdico, bem Mas a lúdico. cara da Cher em que década? Porque Vamos ver o que precisa tem. ver. Obrigada, Ariane. Obrigado, Ariane. Adorei. Valeu. Gente. Obrigada por ter vindo. Vocês são tão Sempre. maravilhosos, eu Também, adoro. amei. Obrigado por ter vindo. A gente te tirou da cama hoje Ai, cedinho. gente, ótimo. Desculpa por ter atrasado mais uma vez. Não foi minha culpa, foi do celular. Beijo, Beijo, boa gente. semana. Até semana que Beijo, vem. gente. Até semana que vem. Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, podcast Estamos Bem. No Twitter, Estamos Bem Pod. Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva pra gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.